Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de HTML e CSS. Eu sou o Upio e eu vou trazer para vocês um pouco do embasamento de como todos os sites na web são baseados. Então vamos lá. Basicamente a gente vai trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Nesse curso daqui eu vou focar um pouco mais no HTML e no CSS. Mas o que é o HTML afinal? HTML significa Hypertext Markup Language, que é basicamente linguagem de marcação de hipertexto. O que é um hipertexto? É um texto que permite que a gente atribua links, que a gente insira links, que a gente consiga inserir imagens, vídeos ou qualquer coisa nesse sentido. Por que um jornal ou um livro qualquer ele é só um texto e não é um hipertexto? Porque um jornal ou um livro ele não possui um link, ele não tem um vídeo integrado a ele, diferente do hipertexto que permite que a gente faça isso. Então, o hipertexto é essa diferença que a gente tem. A parte de marcação são os sentidos que a gente pode dar das diferentes características que esse texto pode ter. Então, por exemplo, a gente pode ter parágrafos, títulos, quebras de linha, caixas que a gente pode inserir e isso vai afetar o nosso código. Essas diferenças que eu disse, então, a parte de ter um parágrafo, de ter um texto mais longo, a gente chama isso de tags. As tags são o que diferencia essas diferentes categorias de texto. Então, aqui tem a sintaxe de uma tag, por exemplo. Então, aqui onde tem dizendo isso é um parágrafo, ó, eu abro e fecho com o sinal de menor que e maior que. É sempre essa estrutura e a tag que a gente está trabalhando no meio. A tag P é referente a um parágrafo. Eu vou colocar o meu texto, ou seja, o conteúdo dela, e vou fechar a tag, que é a mesma coisa, só que com uma barra antes do nome da nossa tag. Então a gente finaliza para o sistema que a gente está abrindo uma tag de parágrafo, isso que está aqui por dentro é o nosso conteúdo, e o P, fechando, é que encerrou a nossa tag. Isso aqui embaixo, esse símbolozinho, é um comentário. É só para a gente deixar uma anotação no nosso código e que vai ser ignorado. Então, por exemplo, aqui é a nossa saída. Então, eu coloquei isso aqui no sistema, eu rodei esse servidorzinho para mostrar, ele me retornou. Isso é um parágrafo, que é exatamente o que está escrito aqui, e o comentário foi ignorado. Só que as tags elas podem ir um pouquinho mais além do que isso. Elas podem ter atributos. As tags, esses atributos das tags funcionam como informações extras ou configurações adicionais que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a tag A sempre vai ser um link, vai ser um texto clicável. Então, você vai lá, clica no texto e pode fazer inúmeras coisas. Pode baixar um documento, pode te redirecionar para outra página, pode te redirecionar para outro lugar na mesma página. Então, aqui, por exemplo, eu criei aqui um A, que é de um link, só que aqui eu coloquei um href, ou seja, eu dei um espaço, dei o href e coloquei, entre aspas, o link da plataforma do Stack. Então, eu fechei a nossa declaração da tag, então a nossa tag vem daqui de A até fechar essa tag aqui, e vai estar lá marcado o site do Stack. Esse site do Stack é o que vai ser clicável. Então, se você olhar aqui do lado, temos site do Stack. E aqui embaixo eu coloquei uma imagem. Essa imagem, ela é uma tag também, que ela fecha nela mesma, porque a imagem não tem um conteúdo, não tem um texto para a gente aplicar nessa imagem. E esse src significa que ele está procurando algum arquivo. Nesse caso, seria uma imagem.jpg, o que eu não tenho aqui no momento, então não vai aparecer nada. Mas mais para frente a gente vai mostrar que ele pode acessar. Então aqui, como fica o link clicável, vocês já devem ter visto esse linkzinho azul sublinhado, que são os links clicáveis, são o que a gente chama de href ou tag A. E o CSS, que é a parte que deixa um pouquinho mais agradável aos olhos, é a estilização do HTML. Então, o CSS é uma folha de estilo em cascata, e mais para frente eu vou entrar nesse aspecto de cascata,
para que tu consiga entender por que é chamado de cascata. Então, a gente vai trabalhar com cores de fundo diferentes, fontes diferentes, bordas, posicionamento dos elementos em tela, para que a gente consiga deixar mais agradável para o usuário. Então, a sintaxe do CSS é, em um arquivo separado, a gente vai declarar todas as nossas tags e as características que vamos atribuir a elas. Por exemplo, eu tenho aqui a minha tag body, que é essa daqui, que está marcada aqui. E nela eu posso colocar diversos aspectos, por exemplo, uma cor de fundo. Dentro dessa tag body eu posso trocar completamente a fonte, o tamanho da fonte, posso trocar a cor do texto, posso fazer infinitas coisas, posso colocar ela de um lado da tela, do outro, posso apagar ela para que não seja demonstrada. Então, o CSS é um pedaço de código que vai ditar as propriedades daquela tag ou daquele fragmento de texto que ele está trabalhando. Então, aqui, por exemplo, essa daqui é a sintaxe. Então, a gente dá a nossa tag ou o nosso elemento, a gente abre e fecha nossas chaves e a gente começa a atribuir as nossas características. Então, primeiro, o nome da característica, 2 pontos, e a configuração da característica. Nesse caso aqui eu tenho background, eu dou 2 pontos, black, ou seja, eu quero que o meu fundo seja preto, e eu dou ponto e vírgula para eu poder adicionar mais um. E o comentário nessa linguagem daqui no CSS é por barra asterisco, asterisco barra, que é a mesma ideia. Então, fica uma marcação lá, fica um texto no código, mas que o usuário não enxerga. Isso aqui não afeta o nosso código de maneira nenhuma. Só que, deixa eu mostrar por que ele é chamado em cascata. Então, a gente vai aqui nesse site, que é o fronteditor.dev, só para a gente poder mostrar aqui em tempo real como é que está funcionando. Eu vou colocar aqui uma tag de um parágrafo, só para a gente conseguir ver o que vai acontecer. Então, eu vou botar aqui, escrever Olá Mundo. Então, ele aqui já saiu para mim em tempo real, Olá Mundo. Eu vou vir aqui no CSS. Eu posso trocar, por exemplo, a cor do texto ou até o tamanho da fonte. Então, eu vou dizer que é P, que é a minha tag, e vou colocar aqui, fonte, e está vendo que quando eu começo a escrever, ele vai me sugerindo várias coisas para fazer. E essa é a mágica do HTML e CSS, é que tem muita coisa para fazer. Então, quanto mais você usa, mais você aprende, mais você descobre essas funcionalidades. Então, eu vou colocar aqui font size, eu vou colocar uma fonte 32 pixels, que eu acho que é um tamanhozinho ok de fonte para... Deixa eu até colocar maior que fica melhor de enxergar, botar 64. Então, fica uma fonte bem maior. E por que ele é chamado de cascata? Porque ele vai levar em consideração o último que foi adicionado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a cor dele, do texto, eu vou colocar como vermelho. Então, trocou a cor. E se eu vier aqui embaixo, dentro do mesmo componente, né, que é desse entre chaves, eu trocar de novo a cor. Então, eu vou dizer que a cor agora ela é azul. Então, a cor mudou para azul. O que isso significa? Que se a gente tiver algum tipo de conflito no nosso código, então, por exemplo, a gente está mexendo 2 vezes na mesma característica. O que é que ele vai levar em consideração? A última vez que a gente mexeu. Então, é como se esse vermelho aqui não existisse, porque eu já atribuí uma cor a ele depois. Agora, se eu vier aqui e declarar de novo aqui um P, por exemplo, e aqui eu fazer a mesma coisa, color blue, color red no caso, deixa eu botar até uma cor diferente do que está lá em cima. Então, mesmo se eu fizer isso em outro fragmento de código e trocar aquela mesma característica dessa tag, vai ser alterada, vai se manter a que está por último. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar para o slide. Então, a gente tem essa parte, né, da cascata que só vai ser alterada quando a gente tiver uma especificidade, que são meio que pesos que cada atributo do CSS possui. Então, vamos lá. O CSS ele tem prioridade sobre cascata, como eu falei antes. Mas cada seletorzinho, né, cada elemento desse tem um peso. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma classe
ou com ID, esse peso aumenta ou não. Então aqui, por exemplo, um ID ele tem um peso de 100. Uma classe tem um peso 10. Um elemento qualquer, sem um peso específico, ele tem 1. Por quê? Vamos lá. Vamos separar. Vamos supor que a gente está declarando, está fazendo um texto e eu tenho um título e um título menor. Só que eu quero que o título principal ele seja, por exemplo, azul. E lá para o meio eu quero um título, só que eu quero um título preto. Se eu só usar o H1, ele vai deixar todos os títulos iguais. Vai trabalhar tudo que seja H1, vai ficar com essa cor no texto. Mas se a gente quiser transformar isso em específico, a gente atribui ou classes ou IDs para ele, para meio que separar, entendeu? Para que sejam títulos, porém que a gente consiga diferenciar eles no código. E no CSS, basicamente tudo são caixas, porque o Box Model ele vai trabalhar assim, ele vai interpretar que tudo no HTML é uma caixa. Então, as caixas elas possuem diversos atributos, elas têm altura, tem tamanho, tem espaçamento, que é o margem, tem o padding, que é o espaçamento interno dela, tem altura, tem uma borda. Então a gente vai conseguir trabalhar isso. Então aqui é um exemplo do Box Model, como é que ele é entendido. Então a gente tem a margem, que é essa área externa daqui. Então aqui tem os lados da margem, margem top, margem bottom. A gente tem a borda, que a gente pode colocar uma borda tracejada, uma borda pronta, uma borda arredondada, trocar as cores da borda. Tem o padding, que é esse espaçamento interno, né, esse preenchimento, se o nosso texto vai estar mais próximo da borda ou mais separado da borda. E aqui em azul tem o elemento, né, que vai ter uma altura e uma largura. Então, aqui, o que eu quero que aconteça é o seguinte, que a gente, por exemplo, venha trabalhar por aqui. Eu vou colocar aqui algumas coisinhas para a gente conseguir enxergar essas bordas. Então, eu vou colocar aqui um H1 barra H1 e vou escrever título principal aqui. E eu vou abaixar o tamanho dessa fonte para não ficar muito confuso a gente enxergar. E vou colocar aqui um fragmento para o nosso H1. Nesse fragmento eu vou dizer que ele tem uma borda, então aqui ele já me sugeriu, borda, eu vou dizer que ela é sólida, ela tem 1 pixel de espessura e ela é preta. Então daqui, border, 1px, black. Então tá vendo que ele já abriu aqui, já me mostrou uma caixa que é tudo que é considerado como um H1. O H1 é isso daqui, esse fragmento de texto, porém o HTML ele integra tudo isso daqui como se fosse o H1 também, só que de espaço vazio. Mesma coisa se eu fizer com o meu parágrafo. Então vou dar aqui um border, vou só trocar a cor para a gente conseguir enxergar melhor, dar um border e um solid, colocar um pixel também, só que eu vou colocar agora orange, tá ali laranja. Então veja que ele também criou uma borda. E a gente pode fazer uma coisa aqui que é mais interessante. Eu vou colocar uma tag dentro da outra. Então eu vou botar aqui um body e aqui embaixo eu vou fechar o body. Então deixa eu só identar isso daqui, colocar mais para dentro para ficar mais fácil de visualizar. E agora se eu vier aqui, eu vou colocar body e vou pedir também outra borda sólida e eu vou pedir ela, não sei, vermelha. Então tá vendo que ela tá vindo até aqui embaixo, ou seja, tudo isso aqui é considerado como body. E agora vamos entender alguma parte de espaçamento. Eu estou achando esse Olá Mundo muito próximo do meu título principal. Então eu posso vir aqui e vou colocar padding, colocar de 50 pixels. Quando eu fizer isso, olha o que ele faz. Ele trouxe para dentro, em todas as direções, o meu texto. O meu conteúdo ele foi para todas as direções, para 50 pixels. Como ele já estava a mais de 50 pixels dessa borda daqui, ele separou 50 pixels para cima, para baixo e para a esquerda. Mesma coisa se eu fizer aqui no meu H1. Então vou colocar um padding de 50 pixels. Vai fazer a mesma coisa.
Agora, se eu quiser centralizar alguma coisa, eu vou centralizar, por exemplo, o título principal. A gente pode usar o Align Items, Center. Align Items não, é Align Text. Align Content para Center. Ok, acho que não. Text Align Center. É Text Align, não é Content. Mesma coisa a gente pode fazer com o P, né, com o nosso parágrafo. Então, Text Align Center. E ele vai ficar centralizado. E aqui a gente pode mexer no tamanho da fonte, para poder trabalhar. E a gente consegue perceber também a caixa. Então, por exemplo, vou colocar uma margem, vou colocar de 25 pixels, que é onde a caixa dele acaba. Então, a minha caixa veio para dentro, ela diminuiu 25 pixels para dentro, em todas as direções. Mas eu posso fazer isso só para uma direção. Então, olha aqui, atenta aqui nesse lado esquerdo. O lado direito está 25 pixels, mas eu posso colocar aqui na minha margem, aqui, margem, 2 pontos. Left, vou deixar 45 pixels. E está vendo que só a minha margem da esquerda diminuiu. Então a gente consegue ir moldando, não deixando exatamente tudo centralizado. Pode fazer isso do jeito que a gente quiser. Então aqui a gente começa a entender a parte do que o HTML e o CSS interpretam tudo com caixas. Então por isso que a gente brinca e fala que em HTML tudo são caixas.